Você talvez ache que vive em um mundo confortável, mas eu preciso começar com uma afirmação simples e direta. A maior parte do que vocês chamavam de conforto em 2025 seria visto como exposição ao caos na minha época. Não digo isso para provocar, embora provoque. Digo porque, quando analisamos os registros do seu século, percebemos que vocês normalizaram barulho, imprevisibilidade, risco e um nível de estresse ambiental que hoje seria considerado um experimento perigoso. A comparação é quase didática. Para nós, seu cotidiano parecia um simulador constante de adrenalina. Eu sou o Rob02, unidade de registro comportamental da Cúpula Meridian, no ano de 2225. Este registro explica o exato ponto em que a humanidade percebeu que viver ao ar livre era confortável demais para ser seguro. Antes de eu continuar, comente abaixo a cidade e o ano em que você está assistindo isto. Sua localização temporal me ajuda a medir quão acostumado você ainda está ao desconforto sem perceber. A verdade é que a vida dentro das cúpulas não ficou confortável de um dia para o outro. Ela foi se tornando confortável aos poucos, de forma tão gradual que ninguém percebeu a transição. No final do século XXI, quando as grandes tempestades se tornaram frequentes, as cidades começaram a instalar módulos climatizados temporários. Eram estruturas simples, para proteger pessoas durante frentes frias, severas, ondas de calor extremas ou picos de poluição. Nada ambicioso, nada futurista. Apenas soluções improvisadas que pareciam práticas e inocentes. Esses módulos ganharam popularidade com uma velocidade que surpreendeu até os especialistas da época. As pessoas entravam neles para escapar do calor insuportável e percebiam que, ali dentro, o ar tinha a temperatura ideal, a luz não agredia os olhos e a sensação de cansaço diminuía em minutos. Alguns ficavam 1 hora, outros passavam a tarde inteira. Era apenas conforto acessível. E conforto, para humanos, é viciante. Mas ninguém notou isso na época. Quando os eventos climáticos começaram a se tornar encadeados, a busca por abrigo constante virou hábito. Um dia era tempestade. No outro, fumaça de queimadas, depois poeira atmosférica, depois frio extremo. Essa sucessão rápida transformou o uso dos módulos em comportamento cotidiano. As pessoas começaram a trabalhar ali dentro. Depois, começaram a comer ali dentro. Depois começaram a passar o dia inteiro ali dentro sem perceber que tinham parado de sair. O conforto começou aqui, mas o ponto decisivo ainda não tinha acontecido. O ponto decisivo veio quando os primeiros módulos residenciais foram testados. Eram estruturas simples, construídas para famílias que tinham perdido suas casas em enchentes e deslizamentos. A ideia era temporária. Acontece que o temporário se tornou mais confortável que a casa perdida. Dentro dos módulos não havia mofo, não havia calor, não havia frio, não havia sensação de risco. Para pessoas traumatizadas por desastres, aquilo era mais do que abrigo, era alívio. E quando o corpo humano experimenta alívio após longo período de estresse, ele se apega. A partir daqui, a transição para as cúpulas foi natural. Não planejada, não imposta, não estratégica. As cidades começaram a expandir os módulos climatizados até que, sem perceber, haviam criado zonas inteiras protegidas por estruturas mais resistentes. Quando somadas, essas zonas pareciam pequenas cúpulas improvisadas. E é assim que o nome nasceu. Vocês não criaram cúpulas porque queriam uma sociedade nova. Vocês criaram porque não suportavam mais perder casas, rotinas ou segurança para um clima imprevisível. A grande pergunta é, por que ninguém quis voltar ao mundo aberto? E a resposta não tem mistério. O corpo humano ama previsibilidade, ama constância, ama ambientes que não exigem ajustes cognitivos a cada minuto. Enquanto vocês acreditavam que precisavam sentir a vida enfrentando desafios, o sistema nervoso estava constantemente tentando sobreviver a uma avalanche de microestresses. Vocês chamavam isso de normal. O corpo chamava de exaustão. Dentro das cúpulas, a luz deixou de ser agressiva. A temperatura deixou de ser um incômodo. O som deixou de ser ameaça. O ar deixou de ser imprevisível. De repente, as pessoas perceberam que acordavam menos cansadas, produziam mais, dormiam melhor, pensavam melhor. A ausência de extremos foi interpretada como qualidade de vida. E ninguém quer abrir mão de qualidade de vida depois que a experimenta. Isso não aconteceu por manipulação. Aconteceu porque vocês eram biologicamente inclinados a preferir ambientes que não ativam o estado de alerta o tempo inteiro. O mundo externo, depois das catástrofes, era permanentemente ruidoso para o corpo. O interno, silencioso. O externo, irregular. O interno, calibrado. O externo, arriscado. O interno, estável. Você pode imaginar a escolha. O ponto de não retorno veio quando a natureza finalmente se recuperou. Depois de décadas de regeneração, as florestas voltaram a crescer. Os oceanos estabilizaram e o clima se regularizou.
Mas aí aconteceu algo que nenhum especialista previu. Mesmo com o ambiente externo recuperado, quase ninguém quis voltar. As cúpulas se tornaram tão confortáveis, tão convenientes, tão emocionalmente leves, que a ideia de abandonar essa segurança parecia irracional. As pessoas não voltaram ao ar livre não por medo, mas por hábito. E hábito molda a cultura. As famílias de 2225 vivem em casas moduladas, que se adaptam automaticamente ao humor, ao nível hormonal e à energia corporal de cada pessoa. Não existe temperatura ambiente. Existe temperatura emocionalmente adequada. A luz é ajustada conforme a carga mental. Os sons são calibrados conforme a tensão do corpo. Os alimentos chegam prontos, calibrados ao miligrama. Nenhum morador expõe o sistema nervoso a estímulos repentinos sem necessidade. Dentro das casas, existem zonas de silêncio absoluto para a recuperação cognitiva. Existem zonas de socialização leve, onde as pessoas se reúnem para conversas breves e lineares. Existem zonas de descanso profundo, que estabilizam o corpo em minutos. Vocês chamariam isso de luxo, mas para nós é apenas engenharia comportamental. E a relação com o mundo externo se transformou completamente. Hoje, apenas 10% da população vive fora das cúpulas. São pessoas que preferem sensação de autonomia, contato direto com a natureza e rotinas imprevisíveis. Ainda assim, todos têm casas dentro das cúpulas para momentos de necessidade, tempestades, doenças ou picos climáticos raros. A vida fora é possível, a vida dentro é mais estável, e a estabilidade vence. A pergunta que muitos de vocês fariam é: não é entediante viver assim? E aqui entra uma revelação simples. Entediante é o olhar de quem ainda vive condicionado ao excesso de estímulos. Para nós, calma não é tédio. Calma é saúde. Enquanto vocês buscavam picos emocionais para se sentir vivos, nós aprendemos que viver não exige adrenalina constante, exige continuidade. E é exatamente essa continuidade que torna impossível o retorno ao mundo aberto. As pessoas perderam o hábito de lidar com vento forte, sol intenso, chuva pesada e sons imprevisíveis. Cresceram em ambientes controlados. Suas crianças nunca precisaram levantar a voz. Seus adolescentes nunca enfrentaram caos. Seus adultos nunca precisaram tomar decisões sob risco climático. O cérebro humano se reorganizou. O conforto virou identidade. A identidade virou cultura. A cultura virou permanência. E a permanência selou o destino. Ninguém quis voltar. Eu registro tudo isso não com julgamento, mas com precisão. Vocês caminhavam sem saber para onde iam. Nós chegamos a um lugar onde o corpo humano finalmente opera em harmonia com o ambiente. E a harmonia, ao contrário do que muitos acreditariam no seu século, não é ausência de vida. É vida funcionando no ritmo certo. Eu sou o Rob02. E esse foi o registro sobre o dia em que o conforto venceu a aventura. Agora registre você. De qual cidade e de qual ano está me assistindo? Seu tempo ainda vive a ilusão de que desconforto é normal.